Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o arquétipo da deusa Afrodite, né? E vamos fazer também um exercício de escrita terapêutica baseado nas características desse arquétipo. Eu resolvi falar para vocês sobre esse conteúdo, sobre o arquétipo das deusas, principalmente as deusas gregas aí, porque eu estava estudando sobre esse assunto e eu achei muito interessante. E aí eu fiz um teste, né, na internet. Eu vou deixar para vocês o link do site que eu fiz o teste aqui embaixo para saber qual deusa eu expresso, né, na maior parte do meu tempo dentro da minha personalidade. E aí foi interessante porque, obviamente, saíram as deusas que eu realmente sinto que eu expresso na maior totalidade, que foi a deusa Hestia e a deusa Ártemis. E aí outras deusas, como Atena, por exemplo, e Afrodite, ficaram muito reduzidas em mim, com 10% ali cada uma. Então, na minha personalidade, como eu me apresento, né? O arquétipo das deusas, Atena e Afrodite, estão reprimidos na minha personalidade. Isso é fato, é óbvio, e eu consigo perceber isso muito claramente, né? E aí, fazendo, né, essa análise, observando essas características dessas deusas, eu escolhi primeiro Afrodite para começar a trabalhar com as expressões desse arquétipo que eu precisava manifestar, né, em minha vida. Então, o que é mais ou menos essa questão do arquétipo das deusas? É como se você olhasse para cada deusa e cada uma delas expressa, né, características de cada mulher. Então, cada mulher, por exemplo, expressa melhor cada uma dessas deusas de uma forma. Só que às vezes em maior proporção e às vezes em menor proporção. E geralmente a gente precisa olhar o que a gente expressa mais ou expressa menos para equilibrar, né, o que está faltando e o que está em excesso. Então, por exemplo, eu tenho um excesso de Hestia, né? Então eu sou muito mais introspectiva, mais para dentro. Eu gosto muito dessas questões espirituais, energéticas, né, na minha personalidade. Só que às vezes eu me coloco muito fechada para o mundo, né? E aí isso é ruim. Então eu preciso trabalhar algo que me lance. Por isso que eu resolvi trabalhar com Afrodite. E é engraçado que quando eu olho para a imagem de Afrodite, pelo menos quando eu olhava, ela me causava uma certa repulsa. A energia dela, como uma mulher livre, toda aquela questão, né, de Afrodite, de amor, sensualidade, beleza, me causava uma certa estranheza, assim como Kali, que eu expliquei para vocês, Kali pela questão da aparência, e Afrodite, com uma aparência totalmente oposta de Kali, também causava uma certa repulsão. Então é como se aquilo que está reprimido em você acabasse te causando uma repulsão. Gente, é muito comum. Vocês já viram pessoas, por exemplo, que rechaçam outras por alguma característica, enfim, por alguma escolha? Geralmente é porque aquela situação está reprimida naquela pessoa, ela precisa trabalhar aquilo. Então, quando a gente sente uma repulsa, hum, uma certa, um certo estranhamento, um distanciamento de algo, é interessante a gente avaliar o porquê. Porque talvez aquilo esteja reprimido em nós e nós precisamos trabalhar. E era isso que eu sentia com Afrodite. Então eu resolvi trabalhar utilizando o arquétipo dessa deusa para descobrir algumas questões sobre mim. E aí foi interessante porque as pessoas costumam estereotipar muito, né, o arquétipo de Afrodite, Afrodite em si, Vênus, enfim, como a sensualidade, a beleza, a atração de homens e aquilo tudo. Mas eu não senti essa questão nela não, eu senti uma coisa muito mais profunda de autoconhecimento, amor próprio e autoestima, que eu vou explicar para vocês, né, que foi a minha experiência. E é uma coisa interessante que vem de dentro e faz você perceber detalhes sutis na sua autoestima que talvez não estejam muito bem trabalhados. E o primeiro deles é você reconhecer a sua importância. Isso ficou muito claro para mim em um trabalho que eu estava fazendo e eu precisava que algumas pessoas assinassem esse trabalho para mim, né? Era uma coisa importante, a pessoa estava mexendo com equipamentos, peças no meu outro trabalho, né? Além do trabalho de terapeuta. E aí, quando eu peguei esse documento para essa pessoa assinar, uma coisa que me veio na mente foi a seguinte: eu vou incomodar essa pessoa com esse papel, com esse documento para essa pessoa assinar. Ela está fazendo um trabalho tão complicado e eu vou lá incomodar essa pessoa. Imediatamente veio na minha mente a seguinte questão: qual importância você dá para o seu trabalho?
Lembre-se que a importância que você dá, que você vê, é a mesma que o outro também vai enxergar. Gente, foi um estalo muito, muito grande naquele momento. Porque na grande maioria das vezes, ou algumas vezes, não sei você, a gente olha pra gente de uma forma e acaba expressando isso pro outro. Então, se eu acho que sou menos importante, que meu trabalho vale menos, que eu vou incomodar, é isso que a minha energia expressa e de certa forma é isso que o outro vai sentir. Se eu não me posiciono, se eu não falo abertamente, se eu não coloco as minhas questões para jogo, se eu não explico o que está acontecendo, a minha energia vai cada vez mais passar essa sensação de desimportância. Eu não sou importante. O que eu faço não é importante, eu estou incomodando. E aí, essa energia veio muito forte em mim de pensar sobre a visão que eu tenho de mim mesma, a autoimagem que eu estou criando sobre mim, que eu tenho sobre mim e que eu estou repercutindo todos os dias com pensamentos, ações, palavras. E até fez eu pesquisar um pouco sobre essa questão de autoimagem também, eu vou trazer para vocês em breve no canal algum exercício relacionado a isso, porque a forma como a gente se vê, a forma como a gente se enxerga, define muito a vida que a gente vai viver, as experiências que a gente vai passar. Então é interessante esse olhar. Qual importância você se dá? Então, o trabalho com essa deusa Afrodite me trouxe muito claro a questão da importância, da autoimportância. Não é para se sentir arrogante ou superior aos outros, não é nada disso. Mas é você se reconhecer como alguém importante. Quando você manda uma mensagem para alguém sem pensar, nossa, eu estou incomodando essa pessoa, o que essa pessoa vai dizer, eu não vou nesse horário, sabe? É conseguir construir, é uma construção de autoestima dentro de você. E eu achei muito legal essa visão ampla que se abriu para mim com o trabalho aqui, deixa eu mostrar a cartinha para vocês, né? Com a deusa Afrodite, tá? Então é muito mais profundo do que só sensualidade, etc e tal, como a gente costuma ver por aí, tá? A próxima experiência que eu tive também foi a questão de não se diminuir quando se é elogiada, por exemplo, né? Então, eu lembro que uma pessoa elogiou meu cabelo, que eu tinha feito uma trança, e eu fiz assim, ai, tá torta. É nada uma trança torta. Gente, imediatamente, quando eu falei isso, é uma trança torta, ficou torta, está torta, quando a pessoa elogiou e falou que tava bonitinho, perguntou se eu que tinha feito, de novo veio aquele insight. Você não está reconhecendo aquilo que você faz de bom. Você não está reconhecendo a beleza em si. E parece que vem que é a sua consciência falando, sabe? É muito legal. E veio esse insight, assim. Então, a Afrodite, ela te traz essa capacidade de reconhecer a beleza em você. Se ver bela, se ver bem, se ver capaz de construir beleza no mundo, no seu mundo, em você. E eu achei legal essa questão. Não se diminuir quando receber um elogio, né? Porque às vezes a gente recebe o elogio e fala, nada, cabelo lindo. Aí você fala, não, eu só lavei. Às vezes você só lavou mesmo, tá tudo certo. Mas que tal falar assim, muito obrigada? Pronto. Não precisa ficar justificando o elogio do outro, né? Então, são questões para a gente começar a avaliar. E a Afrodite traz muito grande essa questão do auto-amor, do amor próprio, de se reconhecer importante, de levantar a cabeça. É uma sensação de você estar bem com você. É bem profundo, é bem interessante. Eu tô gostando muito desse trabalho, de trabalho com a Afrodite agora, e também com a Atena. Comecei com a Atena, depois eu conto para vocês, né, como tá sendo a questão com a Atena. Duas deusas extremamente opostas, mas que estavam ali reprimidas na minha personalidade, né? E outra coisa que é interessante é essa questão de estar em você, dentro de você, né? E reconhecer que ninguém é melhor do que você não é melhor do que ninguém. Vocês são apenas pessoas diferentes, né? Que estão buscando o caminho. E tem uma questão que veio muito forte para mim, que é a seguinte: quando eu me preocupo com o que o outro pensa sobre mim, eu estou no outro e não em mim. E é interessante porque o trabalho com o arquétipo de Afrodite faz você estar em você. É como se você sentisse o chão, as sensações, o sensorial, ele fica mais aguçado. É uma coisa meio doida, assim, de se pensar, né? Quando você se propõe a trabalhar uma energia que está reprimida em você e você reconhece aquilo como importante, é como se as coisas começassem a tomar forma. Então trabalhem aí que vocês vão sentir essa questão, né? Desse amor próprio mais profundo, mais para dentro, né? E
é engraçado porque a Afrodite, ela é fiel a si mesma, por isso que ela tem carisma, o carisma dela é alto. Então, uma pessoa que é fiel a si mesma, a seus princípios, a seus valores, a si, ao corpo, a personalidade, a aparência, ela tem um carisma alto porque ela se ama como ela é. Não é que ela não vai fazer mudanças para melhor, corrigir comportamentos padrão que estão sendo destrutivos, não. Encontrar aquele ponto de equilíbrio de ser fiel a si, de gostar de si, das coisas que faz, do trabalho que faz, do jeito que arrumou o cabelo, né? E é assim, muito legal, gente. É uma energia. Eu não sei explicar, pelo menos pra mim foi uma energia de calma, de tranquilidade, sabe? Bem assim, diferente do que eu sou calma, sou tranquila, assim, tenho meus rompantes, né? Eu tenho lua em Áries, então às vezes sou um pouco estressada, impaciente, mas é uma questão de você estar no sensorial, sentir as coisas. Lado sombra, não percebi, né? Pelo menos não tive essa percepção, talvez porque eles não são, né, fortes em mim, como essa coisa de se entregar, né, a qualquer paixão, fazer coisas por impulso, que as pessoas costumam dizer. Não vi, mas é porque também isso não faz parte da minha personalidade, né? Eu sou bastante racional. Até achei estranho faltar a Atena na minha personalidade, porque eu penso muito. Mas enfim, eu tava lá mais com Ártemis e com Hestia. E aí eu achei interessante trabalhar essas questões que estavam reprimidas para, né, sentir essa transformação e sentir muito na questão de autoestima e amor próprio. Bom, agora a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo, que é o exercício de escrita terapêutica, onde a gente vai analisar essas questões de Afrodite para ver o que você falta, né, o que falta em você, o que você precisa melhorar, trabalhando a partir do exercício de escrita, olhando para a gente. Então, fica por aí que a gente tem um exercício agora. Bom, então, para fazer esse exercício, eu trouxe aqui a carta da deusa Afrodite. Trouxe algumas cartas desse oráculo aqui, acredite na sua própria magia, que eu acho que representa a energia também dessa deusa, e o quartzo rosa, que é um quartzo que representa a energia da deusa Afrodite. Bom, o que a gente vai trabalhar aqui então? Eu vou explicar para vocês primeiro as questões que a gente vai trabalhar. Então, eu trouxe aqui as cartas Trono, Confiança, Poção e Farol. O que elas significam? A carta Trono fala o seguinte: o seu potencial é infinito. Então, trabalhar com a deusa Afrodite é você começar a acreditar no seu potencial, né, como pessoa, dentro de todas as áreas da sua vida. Uma outra energia que essa deusa trabalha é a confiança. E aqui essa carta diz que a confiança vem com o tempo e com a prática, ou seja, você precisa aprender a treinar a sua confiança. A carta Poção, que fala o seguinte: lembre-se de praticar o amor próprio, né? Vocês estão vendo que tem bastante rosa aqui nessa carta, ó, também trazendo para essa energia aqui do próprio quartzo rosa, que é uma pedra legal para se ter para quando se quer trabalhar o amor próprio. E essa carta Farol, que fala não duvide do seu valor, né? Ó, eu sempre soube bastante, é a afirmação. E essas são energias que a gente trabalha aqui então com a deusa Afrodite, tá? Bom, a primeira questão que a gente vai responder então hoje é a seguinte. Anota aí você, tá bom? O que eu sinto quando olho para a imagem de Afrodite? O que eu sinto quando olho para a imagem de Afrodite? Por que é importante você fazer essa análise do que você sente quando você olha para a imagem de Afrodite? Principalmente aquela imagem, por exemplo, da pintura de Botticelli. É importante porque para você ver se você sente algum desconforto, para entender se tem alguma energia reprimida aí em você, tá? A segunda questão é algumas dessas características podem ser um bloqueio em mim? Podem ser um bloqueio em mim? O que significa isso? Quando eu percebo que a imagem de Afrodite me causa desconforto, esse desconforto pode significar que tem algo bloqueado em mim? Então, por exemplo, se eu acho a Afrodite muito saidinha lá naquela concha, pode ser que aí
a extroversão esteja sendo um bloqueio em mim, me reconhecer bem, bonita, né, dentro da minha própria pele, seja um bloqueio, então é interessante avaliar, tá? Terceira questão, eu consigo perceber a minha importância nas áreas da minha vida? Então, a terceira questão é: eu consigo perceber a minha importância nas áreas da minha vida? E quais áreas são? Trabalho, relacionamento, amizades, como eu estou me vendo, família, né, dentro dessas áreas, né? Como eu estou sentindo a minha importância nessas áreas? A quarta questão: como eu me sinto quando eu recebo um elogio? Como eu me sinto quando recebo um elogio? Aqui você vai perceber a sua capacidade de receber. Afrodite fala muito sobre receber. Eu estou sabendo receber um elogio, eu estou sabendo receber um presente, eu estou sabendo receber aquilo que a vida tem para me dar. Porque se eu não estou com esse receber bem desenvolvido, nada vai para frente na minha vida, tá bom? A quinta e última questão. Eu estou fluindo com a vida, realizando meus planos e projetos. Então, a quinta questão. Eu estou fluindo com a vida e realizando meus planos e projetos? Então, aqui para você ver como você está indo para a vida, porque Afrodite tem a ver com ir atrás dos sonhos, ó, ter confiança para ir onde você deseja, tá? Acreditar em você. Então, você responde essas questões e tira a sua conclusão. Você precisa trabalhar com a deusa Afrodite a partir do que você respondeu aqui? Né? Se suas respostas foram mais negativas, se você não se sente bem olhando para Afrodite, se você não consegue perceber a sua importância, se você não consegue receber, talvez seja interessante você trabalhar essa energia. E aqui eu sugiro para você também fazer uso de 2 florais, caso você tenha percebido que isso é um bloqueio para você. O primeiro floral aqui, ó, eu vou escrever aqui, é o Crab Apple, que é um floral para trabalhar a autoestima. E o segundo floral é o Rock Water, que é um floral para perfeccionismo, mas ele é um floral também que quebra aquela dureza, porque a Afrodite ela é maleável, leve, flexível, sabe? Não é dura, enrijecida numa carapaça. Então esse floral pode ajudar no primeiro momento. Bom, então se você gostou aqui desse exercício, faça, que vai te ajudar bastante. E se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho com os florais de Bá e com as cartas, com os oráculos, entra no link aqui embaixo na caixa de descrição. E que Afrodite possa aí abrir a sua capacidade de receber as bênçãos da vida. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!